Olá, esta é a terceira aula do seu curso de Excel Intermediário. Nesta aula, vamos aprender sobre o grupo Células da guia Página Inicial. Nesta aula, vamos utilizar novamente a tabela que utilizamos como exemplo na aula anterior. E continuando na guia Página Inicial, vamos trabalhar agora o grupo Células. A primeira opção que temos neste grupo é a função de inserir. Com esta função, nós podemos inserir células, inserir linhas na planilha, colunas, inserir linhas de tabela acima, inserir linhas de tabela abaixo, inserir colunas de tabela à esquerda, colunas de tabela à direita e inserir uma nova planilha. Vamos ver cada uma dessas funções. A primeira função é inserir célula. Esta função irá inserir apenas uma célula exatamente sobre a célula selecionada. Veja, nós temos aqui selecionada a célula F9. Se clicarmos em inserir célula, ele automaticamente inseriu uma linha inteira. Por quê? Porque estávamos dentro de uma tabela. Se clicarmos fora, veja, vou clicar aqui na coluna J, linha 8, e vou clicar novamente em inserir. As opções de inserir linhas de tabela, coluna de tabela, elas sumiram. Por enquanto só está aparecendo inserir célula, inserir linhas na planilha e colunas na planilha. Veja, vou clicar novamente em inserir células. Agora o Excel me pergunta, você deseja deslocar as células para a direita, para baixo? Você deseja inserir uma linha inteira ou uma coluna inteira? Aqui você escolhe a opção que deseja. Vou escolher deslocar célula para baixo e se houvesse algum conteúdo aqui, ele iria deslocar para baixo. Vamos repetir? Vou adicionar aqui um conteúdo qualquer, vou selecionar novamente a célula e vou clicar em inserir, inserir células, deslocar para baixo. O conteúdo dessa célula foi deslocado para baixo e ele inseriu uma nova célula. Novamente, se clicarmos em inserir, inserir células e deslocar para a direita, ele desloca o conteúdo desta célula para a direita e insere uma nova célula. Se a célula aqui fosse referência para alguma outra fórmula, essa referência seria mudada também, ou seja, ela seria deslocada da célula J9 para a célula K9, ok? Vamos voltar para a planilha e aqui novamente nós podemos inserir linhas, colunas, linhas de tabela acima, linhas de tabela à esquerda, linhas de tabela à direita, como falamos há pouco. Vou escolher aqui a opção linhas da planilha. Veja, novamente foi inserida uma linha na nossa tabela. Se clicarmos em uma célula fora, inserir, linhas na planilha, ele insere uma linha exatamente acima da célula selecionada. Uma outra forma que temos de inserir uma linha é através das teclas Ctrl+. Veja, vou clicar aqui sobre a linha 17 e vou digitar Ctrl+. Ele inseriu uma linha. O mesmo vale para a coluna. Vou clicar aqui sobre a coluna J e vou digitar Ctrl+, e uma linha foi inserida. Você também pode inserir a linha através do botão direito do mouse. Você clica com o botão direito do mouse sobre o número da linha e clica depois com o esquerdo sobre Inserir. O mesmo vale para a coluna. Você clica com o botão direito sobre a coluna e depois com o botão esquerdo sobre a opção Inserir. Ok? Vamos desmarcar aqui a nossa coluna. Vamos clicar em qualquer célula da nossa tabela. Vamos clicar em Inserir e inserir colunas na planilha. Veja, o Excel inseriu uma coluna na nossa planilha. Ao inserir uma linha, a linha atual sempre será deslocada para baixo. Da mesma forma, ao inserir uma coluna, a coluna atual sempre será deslocada para a direita. Na opção Inserir ainda nós podemos inserir uma nova planilha. Veja, estávamos na planilha Aula 3 e à esquerda desta planilha foi inserida a planilha Plan 1. Vamos voltar para a planilha Aula 3 e agora vamos verificar a opção de excluir. Vou iniciar excluir na última coluna que inserimos. Selecionando qualquer célula sobre esta coluna, podemos ver na opção excluir e excluir colunas da planilha. E aquela coluna foi excluída. Da mesma forma, se viermos na linha que inserimos e clicarmos em excluir linhas ou excluir linhas da tabela, tanto faz, aquela linha será excluída. Vamos repetir o procedimento, mas desta vez vamos colocar excluir linhas da planilha. A linha foi excluída da mesma forma. Ok? Nós podemos ainda na opção excluir a planilha. Para isso vamos clicar sobre a planilha que queremos excluir, clicar em excluir e excluir planilha. E aquela planilha foi excluída. Você também pode excluir utilizando as teclas de atalho Ctrl-. Veja, vou selecionar aqui a coluna I e vou digitar Ctrl-. E a coluna I foi excluída. Da mesma forma, se eu clicar sobre a linha 15 e digitar Ctrl-, aquela linha foi excluída. Também funciona com o botão direito do mouse. Clicamos com o botão direito sobre a linha e clicamos em excluir. A linha foi excluída. O mesmo para a coluna. Clicamos com o botão direito sobre a coluna e clicamos em excluir. Aquela coluna também foi excluída. A última opção que temos é a opção de formatar. Nesta opção, você pode formatar o tamanho da célula, ajustando o tamanho da linha e o tamanho da coluna. Por exemplo, eu vou clicar em altura da linha e o Excel está me dizendo que esta linha, número 4, possui a altura de 15. Veja o que acontece se eu substituir este número por 25 e dar OK. Ele aumentou o tamanho da minha linha. Se eu clicar novamente em uma outra linha
clicar em formatar a altura da linha e digitar agora um número menor, como por exemplo 5, e dar OK, a altura desta linha também será diminuída. Bom, é possível ajustar a altura destas linhas, tanto clicando sobre a extremidade da linha e arrastando para onde quisermos, como clicando duas vezes sobre a extremidade inferior da nossa linha, ou então selecionando as linhas que queremos ajustar, clicar em formatar e autoajuste da altura da linha. Aquela linha foi ajustada automaticamente. Se quisermos fazer isso para várias células, ou seja, para várias linhas ao mesmo tempo, nós podemos selecionar o intervalo de linhas, ou podemos simplesmente clicar nesta interseção e agora clicar em formatar autoajuste da altura da linha. E todas as linhas foram automaticamente ajustadas. O mesmo vale para colunas. Veja, se diminuirmos algumas colunas, aumentarmos outras e viermos em formatar largura da coluna, a largura desta coluna está em 5,71. Se digitar aqui 40, por exemplo, e dermos OK, a nossa coluna foi ajustada para 40 unidades. Se quisermos ajustar este conteúdo, podemos clicar duas vezes sobre a extremidade direita desta coluna, ou então selecionar todo o intervalo, clicar em formatar e clicar em autoajuste da largura da coluna. E todas as colunas foram ajustadas automaticamente ao texto. É possível ainda criar uma largura padrão para todas as demais colunas. Por exemplo, vou clicar aqui em largura padrão, e a largura padrão de todas as colunas que não possuem conteúdo é de 8,43. Se eu digitar aqui o valor de 5 e der OK, todas as colunas que não possuem conteúdo foram ajustadas para 5 unidades. Uma outra opção que temos é a opção de ocultar e reexibir conteúdo, seja este conteúdo existente em uma linha ou em uma coluna. Por exemplo, vou selecionar aqui a coluna D, vou clicar em formatar e visibilidade, ocultar e reexibir, vou clicar em ocultar colunas. E aquela coluna foi ocultada. Note que entre a coluna C e entre a coluna E, para que você perceba que ali existe uma coluna ocultada, o Excel colocou um separador de colunas um pouquinho diferente. Veja, ao invés de um simples risquinho, nós temos dois. Para reexibir esta coluna, basta posicionar o mouse sobre o segundo risquinho desta coluna e clicar duas vezes sobre ela. Ou então, vou digitar aqui Ctrl Z para desfazer esta última alteração. Vou clicar com o botão direito sobre a coluna que está ocultada, ou seja, entre esses dois risquinhos que temos aqui, e vou clicar em reexibir. E a coluna novamente foi exibida. Se clicarmos com o botão direito sobre a coluna e clicarmos em ocultar, nós também podemos voltar em formatar, visibilidade, ocultar e reexibir colunas. O mesmo vale para linhas. Por exemplo, vou clicar aqui com o botão direito sobre Bento de Abreu, clicar em ocultar. Nós temos dois risquinhos aqui separando a linha. Outra forma de perceber também é que da linha 5 nós já passamos para a linha 7. Para reexibir esta coluna, novamente podemos clicar sobre a segunda linha, ou seja, a linha inferior desta linha, que ela será reexibida. Vou novamente digitar Ctrl Z para desfazer esta alteração. Vou então selecionar o intervalo da minha tabela. Vou clicar em formatar, visibilidade, ocultar e reexibir linhas. Aqui todas as linhas que estivessem ocultas neste intervalo da linha 2 até a linha 9 seria reexibida, assim como foi reexibida a linha 6. Podemos clicar fora. A próxima opção em formatar é o grupo de organizar planilhas e a opção renomear planilha. Se clicarmos aqui sobre renomear planilha, o Excel vai nos permitir alterarmos o nome desta planilha. Por exemplo, vou só alterar aqui, ao invés do espaço, colocar um tracinho. Para concluir esta alteração, basta dar Enter ou clicar novamente na sua planilha. Você também pode fazer isso utilizando o botão direito do mouse, clicando sobre a planilha e depois com o botão esquerdo clicando em renomear. E você também pode alterar a cor da sua planilha. Por exemplo, clicamos em formatar, cor da guia e escolhemos uma cor. Vou escolher aqui um tom de verde qualquer. Quando a planilha estiver selecionada, este tom de verde ganhará uma transparência. Mas se selecionarmos uma outra planilha, por exemplo, poderemos ver a cor que escolhemos na íntegra, ou seja, sem nenhum gradiente. Vou voltar novamente para a aula 3. E uma outra opção que temos também para mudar a cor é clicando com o botão direito sobre a planilha que queremos alterar a cor, clicando depois em cor da guia e escolhendo uma cor qualquer. Vou escolher aqui um tom de vermelho e tá aí. Como estamos nesta planilha, a cor vermelha ganha uma certa transparência, um certo estilo de gradiente. Mas se voltarmos para a aula 3, nós podemos ver que na aula 4 a cor vermelha está sólida, ok? Bem, nossa aula vai ficando por aqui. E se você ficou com alguma dúvida, não deixe de acessar o fórum. Até a próxima aula!